Evangelho, quarta-feira, na oitava de Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira, na oitava de Páscoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos leva de volta para o 24º capítulo do Evangelho de São Lucas. Ontem foi o dia de voltarmos para o 20º capítulo de João. Hoje voltamos para o 24º capítulo do Evangelho de São Lucas. A primeira parte do capítulo nós ouvimos na Vigília Pascal e agora estamos ouvindo a segunda parte, que é a narrativa dos discípulos de Emaús, que tem tantas belezas e riquezas a serem contempladas por nós durante essa nossa meditação. Vamos tocar algumas delas. Bom, uma delas que nós podemos já pegar em paralelo ao que temos falado nesses últimos dias, os discípulos que caminhavam 11 quilômetros em direção a Emaús estavam também recobertos de tristeza. A tristeza e a dor da separação impede os olhos dos discípulos de perceberem Cristo ressuscitado. Lembra que falamos a respeito disso quando meditávamos a figura de Madalena, que olha e não percebe os anjos, que olha e não percebe Jesus, e somente quando Jesus fala o seu nome, ela reconhece então que o Mestre lhe dirige a palavra, o Mestre fala ao seu discípulo, e o discípulo, ouvindo a palavra do Mestre, o reconhece, aguarda no coração, os olhos se abrem. Então, também aqui os discípulos de Emaús levam consigo esse grande véu que cobre
os olhos, essa tristeza, essa dor da separação, o peso dos sinais de morte que aflige o coração do discípulo e não permite que ele veja os sinais da ressurreição, mas percebam o que acontece, como o Senhor vai levá-los a outra vez conseguirem contemplar o rosto do ressuscitado. Outra vez conseguirem, não, é a primeira vez que eles contemplam, mas contemplarem o rosto de Cristo e Cristo ressuscitado. Pronto, agora a frase está certinha. Como o Senhor conduz a isso, a essa experiência? E aqui, São Columba Marmion, daqui a pouquinho vai falar com a gente, e ele tem uma consideração muito significativa e evidente. Cristo e sua palavra se encontram. Então, o Senhor começa a apresentar as Escrituras na conversa com os discípulos, e ao falar das Escrituras, ao percorrer todo o Antigo Testamento, desde Moisés, passando pelos profetas. Então, Lucas pontuou bem o percurso feito pelo Senhor ao falar das Escrituras, o que significa dizer que elas estão impregnadas dos sinais do pré-anúncio da ressurreição, elas estão impregnadas da presença do próprio Senhor. E na medida em que o Senhor vai restituindo a palavra ao coração dos discípulos, na medida em que o Senhor vai, seguindo agora o paralelo com Madalena, na medida em que o Senhor vai falando ao coração de seus discípulos e seus discípulos vão ouvindo a sua voz e guardando as suas palavras, aquela tristeza vai sendo dissolvida e em meio aos sinais de morte, a dor da separação, a angústia por tudo que viveram, a desilusão pelo que aconteceu, ao mesmo tempo estão ali presentes aqueles sinais que falam da ressurreição. As mulheres que voltaram, os discípulos que viram como elas disseram, mas eles que ainda não viram. E além disso, ainda é o terceiro dia, então existe a memória das palavras do Senhor que não vem retomada, mas sobretudo tem a experiência da paixão e tem a compreensão dessa experiência da paixão que não estão integradas por causa da dor da perda. E através da pregação do Senhor, ou seja, pelos lábios de Cristo, a palavra é devolvida, o Verbo de Deus devolve a palavra ao coração de seus discípulos, outra vez sopra sobre os ouvidos e o coração de seus discípulos o esplendor da palavra, e essa integração entre os eventos da paixão, morte e ressurreição e a palavra que foi proclamada anunciando esses acontecimentos vai se encaixando. É Cristo aquele que traz a síntese, porque é nele que se realiza a palavra, pois ele é a palavra do Pai para nós. E é por meio dele que se compreende, nele e com ele, essas três passagens, que os discípulos vão conseguir penetrar no mistério da ressurreição e os seus olhos vão finalmente recolher os sinais do ressuscitado e contemplar a face do ressuscitado. Esse diálogo dura o percurso de quase 11 quilômetros, o que significa que foi um diálogo longo. 11 quilômetros não se caminha com tanta facilidade assim. Ademais, em um dia, um final de dia, depois de tantas situações difíceis de serem enfrentadas, o que significa dizer que aquela conversa entusiasmou e revitalizou o coração deles. A gente sabe bem o que é isso. Quantas vezes a gente já viveu essa experiência muito simples de estarmos realmente muito cansados e uma companhia que nos faz bem ou um momento que nos faça bem nos revitaliza. Agora você imagina o próprio Cristo revitalizando com a sua palavra o nosso coração. Muitos de nós já tivemos essa experiência.
não é uma experiência desconhecida para a gente. Mas é importante que hoje recordemos como o Senhor revitaliza, como Ele quer revitalizar o nosso coração com a sua palavra todos os dias de nossa vida. São Columba Marmion escreve assim, falando a respeito desse episódio: qual é a razão íntima da fecundidade da palavra de Deus, capaz de gerar vida no coração dos homens? É o fato de Cristo estar vivo. Ele é o Deus que salva e vivifica. Ora, com as devidas proporções, é certo, o que se pode dizer da pessoa de Jesus também se pode dizer de sua palavra. Olha só, estão percebendo? Por meio da palavra, então, o Senhor está curando o coração dos discípulos. Curando em que sentido, Padre? De todas as feridas causadas ou relacionadas a esses sentimentos que tornam eles cegos para verem a ressurreição, cegos na fé para participarem do anúncio da ressurreição e para entrarem na alegria da ressurreição. Então, se eles não conseguem ver os sinais evidentes de Cristo diante dos olhos, que os ouvidos se abram para acolher a palavra do Senhor, pois ela tem o poder, por ser também Cristo, ela tem poder de abrir os corações dos discípulos e trazer a eles novamente a graça de ver por meio da fé. Perceberam isso? Se os nossos olhos não conseguem mais ver os sinais de Cristo ressuscitado, se os nossos olhos não conseguem ver e contemplar a face de Cristo ressuscitado no nosso cotidiano, abramos os ouvidos, é por meio da fé, é por meio da pregação que vem a fé, vai dizer o apóstolo São Paulo, né? Então, por meio da sua palavra, o Senhor vai curando a incredulidade do nosso coração, por meio de sua palavra, o Senhor vai curando as feridas que trouxeram a tristeza ao nosso coração, por meio de sua palavra, o Senhor vai renovando a esperança que foi soterrada ou então que foi perdida pelo nosso coração. Por meio de sua palavra, Ele abre outra vez os nossos olhos para que possamos contemplar a sua face ressuscitada. Desse modo, o Senhor, por meio de sua palavra, nos salva. É importante que tenhamos isso presente. Se não estamos conseguindo ver Cristo no nosso cotidiano ressuscitado, é preciso que abramos os nossos ouvidos e nos entreguemos mais à escuta da sua palavra, à meditação da sua palavra. É preciso que nos façamos atenção para ouvir o Senhor, que quer nos ensinar o caminho da vida. O discípulo revigora a fé ouvindo a palavra. Então, o discípulo que não se recolhe na oração, que não escuta a palavra de Deus, não consegue anunciar Cristo ressuscitado. Só depois que eles estavam cheios da palavra, e a palavra se move pela ação do Espírito no coração deles, é que eles testemunham o ressuscitado, veem o ressuscitado e voltam para anunciá-lo. Então, o nosso anúncio pastoral de Cristo ressuscitado, ele não vem depois de reuniões pastorais, mas ele vem depois da oração. Então é preciso que eu seja um homem da palavra, um homem de oração, um homem de escuta a Cristo. E a outra coisa bonita aqui é que o Senhor que entra no caminho deles. Então o Senhor tem por primeiro interesse de outra vez anunciar-lhes a palavra. O Senhor, percebendo a nossa cegueira, se coloca perto da gente. Essa é uma notícia importantíssima para trazer alegria para o nosso coração. Porque quando você não está andando na direção dele e ele percebe que você está em sofrimento e está em angústia, é ele que toma a iniciativa de vir. É sempre o Senhor que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. E se nós não o vemos, ele não se irrita por isso. Ele se faz companheiro de estrada e, por meio da sua palavra, vem iluminar os nossos corações.
de maneira que nós possamos contemplar a sua face, vivermos a experiência de reencontrá-lo e aí possamos partir para anunciar o seu nome em todas as partes. Como é bom saber que foi o Senhor que se uniu a eles no caminho, tomou essa iniciativa. Então voltemos aqui ao texto do Beato Columba Marmion. Ora, com as devidas proporções, repita esse trechinho, o que se pode dizer da pessoa de Jesus também se pode dizer da sua palavra. O que era verdadeiro ontem é ainda mais verdadeiro hoje. Bonito, né? Falando do Antigo e do Novo Testamento. Cristo vive na alma do justo, sob a orientação infalível desse mestre interior, a alma, penetrada na claridade divina, se ilumina. Cristo dá-lhe o seu Espírito, primeiro autor dos livros sagrados. Olha que bonito, agora ele vai dizer como acontece essa iluminação interior, né? Como a alma vem iluminada de Cristo. Cristo vive na alma do justo, sob a orientação infalível desse mestre interior, a alma penetra na claridade divina. Como? Cristo dá-lhe o seu Espírito. E o Espírito é o primeiro autor dos livros sagrados, para que a alma, prescrute as próprias profundezas do infinito. Belíssimo. Contemple as maravilhas que Deus fez pelos homens. Observe então pela fé as proporções divinas do mistério de Jesus e se deixe iluminar, tocar, atrair, fascinar, elevar, transportar e transformar por esse espetáculo admirável, cujo esplendor a ilumina e a penetra. Por seu turno, a alma experimenta aquilo que sentiram os discípulos de Emaús, quando o próprio Jesus se indignou explicar-lhes os livros sagrados. Ardia aqui dentro o nosso coração, disseram eles, quando Jesus nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. Não se espante, caro ouvinte, pois que a alma é encantada e conquistada por essa palavra viva, que penetra até as juntas, como escreve a carta aos Hebreus, torne sua a oração dos discípulos. Senhor, fica conosco, tu que és mestre incomparável, luz indefetível, verdade infalível, única vida verdadeira da nossa alma, fica conosco, Senhor. Veja que bonito, meus irmãos, o desejo de permanecer em Cristo já nasce antes de reconhecê-lo. Então, antes que eles conseguissem ver completamente que se tratava do próprio Senhor, a palavra de Deus, por obra do Espírito Santo, havia realizado tão grande trabalho interior, como Columba Marmion nos fala, né? que a palavra de Deus ela foi fascinando, encantando, atraindo, envolvendo, transformando, iluminando, né? Elevando a alma dos discípulos, que antes ainda, isso é importantíssimo, hein? Antes ainda deles contemplarem o rosto de Jesus ressuscitado, eles desejavam ficar com o Senhor. Então, antes que os olhos se abrissem completamente pela fé, o desejo ardente de estar com aquele Senhor, de estar com aquele que lhes entregava a palavra, era forte. E quando seus olhos então se abrem, pronto, não restam mais dúvidas e não tem outro desejo ou decisão a querer, senão ficar com Ele. E voltar para anunciar aos irmãos, o que isso significa que eles fizeram 11 quilômetros de volta. A gente costuma dizer, né, que o caminho de volta é mais rápido que o caminho de ida quando a gente faz uma viagem. Esse caminho de volta, meu amigo, deve ter durado menos da metade do tempo, porque a alegria era tanto que, podemos dizer, eles voaram nas asas do Espírito de volta para Jerusalém, porque o desejo de anunciar tudo aquilo que tinham encontrado. Então aqui é importante, porque eles não iam anunciar só, olha, a gente viu Jesus,
mas anunciar tudo aquilo que eles tinham encontrado pelo caminho. Eles iam anunciar tudo aquilo que receberam do Senhor. É mais do que simplesmente informá-los de que viram Jesus, mas do que Jesus fez na vida deles. Ao chegarem em Jerusalém, eles transmitiram aquela alma fascinada, elevada, tocada, atraída, iluminada pela palavra de Deus, pelo Senhor. Eles chegaram em Jerusalém e talvez não fosse preciso dizer nem mesmo uma palavra, porque somente o rosto e os olhos já seriam suficientes para declarar que tudo aconteceu. Tudo o que, Padre? Tudo o que poderia acontecer. Cristo está vivo e se vê nos olhos e no coração de seus discípulos. Não é preciso nem que se diga uma palavra. Basta olhar, porque ali está o vulto, o rosto do Senhor. Pois eles estão transfigurados por Cristo. Fantástico isso. Continuando aqui esse último trechinho de São Columba Marmion. O amor, engrandecido e ardente ao contato com Deus, invade todas as potências da alma, tornando-a forte e generosa, capaz de realizar na perfeição todas as vontades do Pai. Olha, a potência da obra do Espírito Santo e da Palavra de Deus, o que significa a potência da obra do ressuscitado em nosso coração. O amor é engrandecido e ardente ao contato com Deus, ou seja, o amor quando alcança a plenitude do encontro com o ressuscitado, invade todas as potências da alma, tornando-a forte e generosa, robusta, capaz de realizar na perfeição, o que significa sem deixar escapar nada, toda a vontade do Pai, entregando-se plenamente ao prazer divino. Ou seja, não há outra alegria em meu coração que não seja, ó Pai, cumprir a sua vontade. Bendito o caminho para Emaús, que nos trouxe tão grande testemunho do poder e da obra de Cristo em nós. Que o Evangelho de hoje, essa meditação, que teremos ainda a chance de poder voltar sobre ela em outros momentos durante o ano litúrgico, nos traga, sobretudo, esse grande desejo por contemplar Cristo ressuscitado, mas ao mesmo tempo um desejo igualmente forte de sermos penetrados pela potência do Espírito Santo e iluminados a partir da Palavra de Deus, de maneira que o nosso coração também seja como o coração daqueles discípulos, transformado, fascinado, elevado, iluminado pela potência do Espírito Santo e da Palavra de Deus, a ponto que o nosso desejo de que o Senhor permaneça conosco e a nossa decisão de permanecer com Ele, de amá-lo por toda a nossa vida, se consume à perfeição, como disse São Columba Marmion. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.